Leon Denis é um autor conhecido, um filósofo espírita, um dos grandes luminares, que facilita o entendimento da doutrina a partir do ponto de vista da razão, do sentimento, da pesquisa. Portanto, cumprindo com o tríplice aspecto da doutrina: científico, filosófico e religioso. Conta-nos o autor, em alguns passos autobiográficos, em certos livros, que ele teve uma infância difícil, era de uma família pobre, ele acabou tendo que deixar os estudos para ajudar nas finanças em casa. Então ele, ainda criança, trabalhava, trabalho infantil ainda existia naquela época. Conta ele que aos 12 anos ele trabalhava na Casa da Moeda, só descolando cunhas de moeda. Depois, aos 14, aos 16, trabalhou em indústria de couro, em indústria de cerâmica. Então teve sempre uma vida muito atribulada. No entanto, nunca deixou de estudar. Embora não pudesse cumprir o estudo regular, quando sobrava o tempo, após o expediente de trabalho, ele estudava como autodidata. Pegava os livros e lia em casa. Então, assim ele fez a sua educação. Muito preocupado com esse estado, à medida em que foi crescendo, ele quis contribuir para a educação dos trabalhadores, dos operários, que não tinham essa oportunidade, como ele não teve. Então ele se reúne com um grupo e funda a Liga de Ensino na França, justamente para educar ou instruir os operários que não tinham a oportunidade de uma educação regular, formal. E também contribuiu para a fundação de bibliotecas. Fazia diversas conferências sobre vários assuntos. Teve contato com a doutrina espírita, ainda jovem, aproximadamente ali nos seus 18 anos. Quando então ele até viu, conheceu Allan Kardec pessoalmente. Allan Kardec já era bem mais velho que ele. Passou pela frente de uma vitrine, viu lá um livro dos Espíritos, aquilo chamou a atenção, e pegou os recursos que ele tinha, comprou aquele livro e começou a ler, escondido em casa, porque não era muito aceita ainda a doutrina naquele tempo. Então ele tinha muito medo da mãe pegar ele lendo. Então ele lia em casa e escondia embaixo da cama, do colchão, o livro. Mal sabia ele que a mãe, um dia limpando, encontrou o livro lá embaixo. E começou a ler também. Consta que os dois se tornaram espíritas, independentemente. Então, ele passou a fazer conferências de temática espírita. E aí enfrentando todo tipo de crítica. Ainda havia muito forte a intolerância religiosa. E isso foi difícil romper, mas Leon Denis tinha um modo espirituoso de responder às críticas. Então ele começou a fazer uma produção literária maravilhosa, escrevendo livros filosóficos, religiosos e científicos. Até que, já maduro, ele teve a honra de participar dos congressos espíritas. O Congresso Espírita Internacional, em 1900, o Congresso Espírita em Liege, na Bélgica, em 1905, e em Bruxelas, em 1910. E também se preocupava em fazer a unificação dos princípios da doutrina, porque, ao mesmo tempo, estavam surgindo a metapsíquica, com Charles Richer, e a parapsicologia. E todos eles participavam desses congressos internacionais. Então era necessário encontrar a identidade espírita. Leon Denis foi responsável também por isso. Então, sem dúvida, é um autor importantíssimo. Tinha grupos espíritas sob sua direção. Ele mesmo compilou uma série de mensagens recebidas dos seus grupos,
e escreveu obras em cima delas. Bom, Leon Denis tem obras científicas importantes. Por exemplo, No Invisível. Dos casos citados na obra No Invisível, são recolhidos das sociedades psíquicas. E a partir dali ele vai demonstrando que as conclusões dos doutores e professores dessa sociedade levavam a entender que a inteligência era independente do corpo. E o espiritismo e as forças radiantes. De onde viemos? Para onde vamos? E o que somos? Essas 3 perguntas costumam sintetizar o itinerário filosófico. A nossa origem, a nossa existência e o nosso destino. Leon Denis procura responder as 3 perguntas, fazendo assim uma filosofia completa, à luz da doutrina espírita. Ele escreveu obras filosóficas. O Porquê da Vida, por exemplo. Uma obra maravilhosa. O próprio Problema do Ser e do Destino. O Depois da Morte. Ali tem argumentos profundos sobre a existência de Deus, sobre a existência da alma. Argumentos filosóficos. E também alguns de filosofia social, como aqui, Socialismo e Espiritismo, né? Não sei se alguém já ouviu falar nos romances dele, Giovanna, Tunis e a Ilha de Sardenha, né? Joana d'Arc, Médium. É curioso. Quem traduziu o livro Joana d'Arc, Médium para o inglês foi o escritor Arthur Conan Doyle, né? Famoso autor do Sherlock Holmes e outras obras. E ele dizia assim, que se sentia extremamente honrado e ao mesmo tempo temeroso por fazer essas traduções, porque ele não sabia se estava sendo capaz de traduzir a grandeza da linguagem de Leon Denis do francês para o inglês. Veja, isso um dos maiores escritores ingleses de todos os tempos afirmando sobre um homem que não teve o ensino regular, que o progresso da alma já estava feito, muito antes do ensino regular, né? Há obras religiosas de Leon Denis. Por exemplo, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nessa obra ele faz uma pesquisa dos princípios da doutrina já presentes ou incipientes na tradição dos celtas antigos, ou dos druidas. Né? Cristianismo e Espiritismo, onde ele vai atrás das passagens bíblicas que evidenciam a crença dos antigos em alguns princípios doutrinários. O próprio livro Depois da Morte começa com um estudo comparativo de religiões. E o diálogo religioso feito pelo livro Espiritismo e o Clero Católico. Bem, então veja, assim é ao mesmo tempo o funcionamento da doutrina espírita e a construção da obra de um grande autor. Leon Denis procurou, assim como fez o seu mestre Allan Kardec, escrever sobre todos os aspectos da doutrina espírita. Então ele tem uma obra completa, perene e profunda.